Yamamoto Genryusai vs Yhwach. Quem venceria essa batalha mortal? Yamamoto foi o comandante das 13 divisões por 1000 anos, e o Yhwach é o Rei Quincy e Imperador de Vão de Reis. É realmente uma batalha mortal de titãs. E para você descobrir quem venceria, só tem uma forma. Vem comigo, vem assistir essa batalha mortal. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de vez em quando trago outros animes também, como por exemplo Jujutsu Kaisen. E já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E bom, recados dados, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. De um lado, o fundador do Gotei 13 de Bleach e um dos shinigamis mais poderosos de toda a história, o Yamamoto. Do outro, o filho do Rei das Almas e aquele que herdou o seu poder, o The Almighty, o Yhwach. E bom, competidores devidamente apresentados, vamos para as condições de batalha. Yamamoto estará na sua forma idosa, já que é a forma que vimos durante toda a história de Bleach. Diferente do início da Guerra do Segredo dos 1000 anos, ele estará com os dois braços e com acesso a todas as suas habilidades. Já o Yhwach estará com seu The Almighty ativo, com 3 pupilas, porém não estará com o poder do Rei das Almas absorvido. E bom, cartas na mesa, vamos para a análise das categorias. Primeira categoria, velocidade. O Yamamoto é um mestre no uso de Shunpo e é altamente experiente. Ele foi capaz de ultrapassar o Kyoraku e o Kitaki na perseguição durante a Solo Society, mesmo os dois tendo saído bem na frente dele, e chegou ao local onde lutaram primeiro sem sequer ser notado. Ele é tão rápido que foi capaz de cortar o Aion ao meio, ao ponto de que a fera só começa a ser partida depois que ele embainha sua espada novamente. Já o Yhwach, ele é um mestre no uso de Heiren Kyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's. Ele é tão rápido que depois de destruir o QG da primeira divisão, se moveu uma grande distância e apareceu atrás do Yamamoto sem ser notado. E também conseguiu superar o Ichigo enquanto ele usava a Bankai Fullbring. Resistência. O Yamamoto possui imensa durabilidade. Ele levou vários socos dos múltiplos braços de Wonder Ice 2 vezes e saiu praticamente ileso. Ele conteve a explosão das chamas da sua Zanpakuto que estavam contidas na cabeça do Wonder Ice e tinha o poder de incinerar toda a cidade de Karakura. Yamamoto também recebeu o golpe elétrico da Bankai do seu tenente, o Sasakibe, de frente e ficou apenas com uma cicatriz em sua testa. Ele pôde facilmente desviar uma flecha sagrada do Quincy Driscoll Burst com uma mão sem qualquer dano perceptível. Além disso, o velho Yama também pode lutar por longos períodos de tempo, mesmo quando em desvantagem numérica, sem sinais visíveis de exaustão. Ele também pôde suportar ser empalado por uma espada sem fraquejar por causa do dano recebido, mesmo que o golpe tenha sido dado pelo Wise em base. E mesmo depois de ter sido partido ao meio pelo Yhwach, o Yamamoto sobreviveu e conseguiu agarrar seu manto. Já do outro lado da batalha, o Yhwach possui a restauração do alto poder, porque caso suas capacidades físicas ou espirituais sejam prejudicadas pelo seu oponente, ele pode restaurá-las facilmente. Como por exemplo, quando a maldição do nome do Ichibi esmagou a voz dele e o impediu de falar, o Rei Quincy concedeu a si mesmo o poder da voz mais uma vez, cavando seus dedos em sua garganta e canalizando o Reishi. Quando a Zanpakuto selada do Ichibi fez com que o poder físico e espiritual do Yhwach fosse reduzido pela metade devido ao Ichibi cortar o seu nome ao meio, o Yhwach os restaurou convocando e absorvendo várias fitas de Reishi. Além disso, ele possui o Blunt, que é uma técnica avançada de Quincy que concede uma capacidade ofensiva e defensiva desumana. E é com essa técnica que ele pode usar o Blunt Venom, que é o Blunt defensivo, que foi capaz de suportar o Getsuga Tenshou aprimorado pela Bankai do Ichigo sem sofrer lesão alguma. E também ele pode usar o seu Blunt Venom Haibe, onde ele consegue criar um campo de força que bloqueia ataques recebidos. E com esse poder ele pode facilmente bloquear feitiços de Kido de nível médio como o Bakudo 62, o Hyaporakan. E além disso, quanto mais aumenta de tamanho, o campo de força consome tudo ao seu redor, incluindo seres vivos. E como se não fosse o bastante, ele também possui uma resistência natural aprimorada. Força. O Yamamoto possui imensa força e facilmente e rapidamente colocou um grande buraco no peito do monstro Aion sem muito esforço, usando apenas a ponta cega da sua bengala. Com a única mão, ele parou um dos golpes do Aion, que estava com seu braço aprimorado em tamanho e em força, e além disso, com um único soco, ele fez um grande buraco no peito do Wonder Ice, enquanto ele estava usando a sua Resurrection.
e também o mandou voando por vários quarteirões da cidade de Karakura Falsa. Além disso, ele também arrancou os braços de Wonder Wise com as próprias mãos, com pouco ou nenhum esforço. E também vale comentar que com um único golpe de 2 punhos, ele quebrou todo o corpo do Wonder Wise em pedaços. Já do outro lado da batalha, o Yhwach possui 2 tipos de força. A primeira é a força concussiva, onde ele pode disparar explosões de força poderosa o suficiente para enviar combatentes tão poderosos quanto o Yoruichi e o Ichigo voando, e também possui sua força física aprimorada, porque durante sua curta luta com o Ichigo, por exemplo, o Yhwach mostrou impressionante força física no seu golpe quando ele esfaqueou o Ichigo no pescoço, e a força do seu ataque fez com que o chão sobre ele se despedaçasse. Inteligência. Yamamoto é um mestre em estratégia, e com seus milênios de experiência como professor e guerreiro, além de ser comandante de toda a Gotei 13, ele é um homem muito inteligente. Ele pode rapidamente se adaptar a novos desenvolvimentos e tomar decisões rápidas de acordo com a situação. Ele também tem uma grande perspicácia tática, comprovada por seus preparativos para a batalha da cidade de Karakura Falsa. E além disso, como observado pelo Aizen, o Yamamoto foi muito astuto, montando uma armadilha para matá-lo enquanto o Aizen estava focado nos Vazed e no resto do Gotei 13. Já do outro lado, Yhwach, quando foi informado da batalha do Ichigo contra o Kyuubi, ele imediatamente aproveitou a oportunidade perfeita para invadir a Zoro Society e assim notificou os seus Stanritas. Mais tarde, durante a guerra, quando Yamamoto percebe que seu oponente não era o verdadeiro Yhwach, o quartel da primeira divisão é destruído e o Rei Quincy aparece atrás de Yamamoto e explica a estratégia usada para ele roubar a Bankai do velho. Além disso, para subir ao Palácio Real, ele esperou que o Ichigo voltasse dele, porque a roupa criada pela Chutara, da Divisão Zero, rompeu as 72 barreiras entre a Sociedade das Almas e o Palácio Real. E por causa disso, o Yhwach revela que por causa desse poder, as barreiras são incapazes de voltar ao normal por pelo menos 6.000 segundos. E assim, o Rei Quincy usou o seu próprio inimigo para fazer o seu plano dar certo. Versatilidade. O Yamamoto é um mestre espadachim e é o espadachim mais poderoso do Gotei 13. Poucos esperavam sair vivos de uma briga com ele. O Yamamoto lutou contra 2 dos mais fortes shinigamis de nível capitão da história, o Kyoraku Shusui e o Jushiro Ukitake, simultaneamente, e saiu da situação sem qualquer sinal de lesão. Sua habilidade com a espada X é grande o suficiente até mesmo para derrubar seu oponente com um único golpe preciso. Por causa da sua habilidade de espada, ele é capaz de utilizar 2 técnicas de Zanjutsu, o Hitotsume Nadegiri, onde com corte e precisão de força extrema e velocidade, ele pode cortar grandes oponentes e parti-los ao meio com muita facilidade, assim como ele fez com o Aion. E a sua outra técnica é o Onibi, onde ele usa a ponta da sua bengala e faz o movimento de perfurar o oponente. Esse golpe foi o suficiente para deixar um buraco no corpo do Aion. Além disso, ele é um mestre no uso de Hakuda e se mostrou capaz de lutar sem sua Zanpakuto sem problema algum, porque ele é perigoso e domina muito esse estilo de luta. E ele ainda apresentou 2 técnicas de Hakuda. O Ikotsu, que é um poderoso soco que ele usou contra o Wonder Wise, que destruiu grande parte do abdômen do Arranca e o enviou voando por longas distâncias pela cidade de Karakura. E o outro golpe é o Sokotsu, que é uma evolução do Ikotsu, que é quando ele dá um soco poderoso com os 2 punhos ao mesmo tempo. E também foi usado contra o Wonder Wise. E esse golpe destruiu completamente o Arranca. Além disso, ele também é mestre no Kido e pode usar Kidos de alto nível sem chamar seu nome ou encantamento. Ele pode, por exemplo, usar o Hadou 96, o Itokasou, embora para isso ele precise sacrificar o seu braço. Já do outro lado da batalha, o Yhwach possui seu Altar Sancti, onde ele convoca 5 esferas de energia no ar em torno do seu alvo, e essas 5 esferas disparam feixes concentrados de energia, formando um padrão da Cruz dos Quincy's. E esses feixes de luz roubam o poder do seu alvo e dão ao Yhwach. Além disso, ele possui a manipulação de Rishi, porque como um Quincy, ele pode absorver principalmente a energia espiritual da atmosfera e combinar com a sua própria energia espiritual para formar armas. O Yhwach também é capaz de criar portais usando suas sombras, onde ele pode mesmo passar ou pode levar pessoas com ele. O Yhwach também é um grande espadachim, onde ele pode trocar golpes sem esforço e ainda repelir ataques de um oponente de classe capitão, usando a sua Cruz Quincy. Ele pode reunir energia espiritual e partículas e transformá-las em armas, onde ao contrário dos arcos exibidos pela maioria dos outros Quincy's, sua arma principal se manifesta na forma de uma espada, o que reforça ainda mais a sua habilidade como espadachim. E como se não bastasse, o Yhwach também pode usar o seu Sancti Bogen, que manifesta um enorme arco em qualquer lugar dentro da sua área de alcance, e com ele pode lançar diversas flechas sagradas gigantescas. E como se não bastasse, ele também é um excelente combatente corpo a corpo, que ele mostrou quando foi capaz de subjugar rapidamente e segurar o Kurosaki Ichigo no chão, enquanto ele estava com o Bankai ativo. E ele fez isso
antes mesmo que o protagonista de Bleach pudesse reagir e se defender de alguma forma. Heiatsu. O Yamamoto possui um poder espiritual imensurável e, sendo o Shinigami mais experiente, ele possui um nível de Heiroku extremamente massivo e poderoso. Sua força é poderosa o suficiente para se libertar sem esforço de 4 feitiços Bakudous de alto nível que o seguravam. Mesmo o Aizen base reconhece abertamente que o poder do Yamamoto, através da sua Zanpakuto, é tão superior a ele na época que, se eles lutassem diretamente, Yamamoto venceria. Além disso, Yamamoto diz que serviu como comandante e capitão do Gotei 13 por mais de 1000 anos, porque durante esse período de tempo não nasceu nenhum Shinigami mais forte que ele. O Yamamoto realmente tem um controle magistral da sua Heiatsu. Ele pode exercê-la para induzir medo em combatentes de nível capitão e pode paralisar fisicamente e até mesmo sufocar combatentes de nível tenente ou inferior, simplesmente olhando em sua direção. A pressão de Yamamoto possui o mesmo efeito da sua Zanpakuto, porque ele é o representante do elemento fogo. E por causa disso, ela tende a brilhar como uma aura ardente. Já do outro lado, Yūhabarra também possui um poder espiritual imensurável, que, por exemplo, está muito acima de uma espada, de acordo com um dos seus Stanrites, o Kyugyop, onde ele diz que, por exemplo, a tia Haribel se tornou totalmente impotente diante do poder do Rei Quincy. Yūhabarra ainda afirma que ele é o único Quincy poderoso o suficiente para roubar e usar a Bankai do comandante capitão Genryusai Yamamoto. Além disso, ele facilmente derrota o Mimihage, o braço direito do Rei das Almas. E não apenas isso, mas o Yūhabarra também se mostrou capaz de lutar contra o líder dos Shinigamis, o Ichibei, que é o líder da divisão 0, e após ativar o seu Dial Might, passou a não ter tantas dificuldades assim. Última categoria, poderes. O Yamamoto pode usar a sua Ryujin Chakra, que é a sua Shikai, que possui o poder especial de manipular o fogo. A aura dessa arma incinera tudo e qualquer coisa em que o Yamamoto ataca. O poder dela é tão grande que engole a paisagem com a tempestade de fogo ardente e calor intenso, que é suficiente para queimar o céu e consumir as nuvens. E com a sua Shikai, ele possui 3 técnicas. Primeiro é o Jokaku Enjo, onde ele pode criar uma imensa parede de chamas que cerca o alvo e forma uma enorme esfera de chamas para prender os inimigos. A sua segunda técnica é o Taimatsu, que permite que Yamamoto use as chamas da Ryujin Chakra para atacar, e o fogo gerado consome completamente o que for capturado por ele, até que restem apenas cinzas. E a sua técnica mais poderosa com a sua Shikai é o Enetsu Jigoku, que cria 7 ou mais imensos pilares de chamas em volta do alvo, e a intenção dessa técnica é prender o oponente no inferno enjaulado e destruí-lo. Porém, essa técnica precisa de um certo tempo de preparação. Além disso, Yamamoto pode utilizar a sua Bankai, a Zanka no Tachi, onde após a sua ativação, todas as chamas produzidas pela sua Shikai, a Ryujin Chakra, são absorvidas pela lâmina. E assim, a Zanka no Tachi incorpora todo o poder das chamas do Yamamoto na lâmina e possui 4 técnicas. A primeira é a Zanka no Tachi Leste, que é ativada automaticamente na liberação e permite que as chamas intensas sejam concentradas na ponta da lâmina. E ela não queima ou espalha o fogo, mas qualquer coisa que ela toque terá sua existência apagada. Mesmo o poder do Blood Venom não é capaz de resistir a essa técnica. A sua outra técnica é o Zanka no Tachi Oeste, que também é ativada automaticamente durante a liberação do seu poder, porém só é visível aos olhos dos seus inimigos se o Yamamoto quiser, que é o seu manto de fogo, que atinge uma temperatura de 15 milhões de graus, que portanto torna impossível de tocar o comandante das 3 divisões enquanto ele está usando a sua Bankai. O nível de calor produzido por essa técnica é tão alto que o Yamamoto diz superar o calor do sol. A sua terceira técnica é a Zanka no Tachi Sul, e através dela, Yamamoto pode convocar os cadáveres e cinza dos mortos que foram mortos pelas suas chamas para sair e lutar em seu nome. E por último, ele tem a sua Zanka no Tachi Norte, onde ele gera um ataque de fogo concentrado e o calor incinera tudo que toca. E já do outro lado da batalha, o Yūhabarra tem o seu The All Might, que lhe dá o poder de enxergar o futuro, mas não apenas um futuro, mas sim todas as possibilidades de futuro. E além disso, ele não apenas enxerga, mas ele também possui a capacidade de alterar o futuro da maneira que quiser. Onde, por exemplo, assim como ele fez com Ichigo, ele pode montar armadilhas de Heiatsu no ponto futuro onde seus oponentes irão pisar, por exemplo, e assim feri-los. Ele também pode superar qualquer defesa e contramedida que seja usada para proteger do ataque dele. E esse poder é tão absurdo que ele pode até mesmo reescrever a sua própria morte. E por causa desse imenso poder, o Yūhabarra possui a intuição de poder e a imunidade de poder reacionário, onde ele diz que com o The All Might ativo, ele agora enxerga o poder, e tudo que ele enxerga ele pode entender, e por causa disso, o poder que atacá-lo irá se tornar seu aliado, e por causa disso, se tornará incapaz de derrotá-lo e também incapaz de machucá-lo de qualquer forma. E bom, agora que analisamos os dois personagens, vamos ver quem realmente venceria. The Almighty は未来を改変する力だ。
Galera, eu sei que muita gente vai falar que o Yamamoto no passado venceu o Yu Habarra, e é esse o ponto. O velho Yama não está mais em seu auge. Tanto é que, como vimos na categoria velocidade, o Rei Quincy base sem o The All Might conseguiu superá-lo e derrotá-lo facilmente. Claro, teve toda a situação ali criada, que alguns até chamam de armadilha, e também o fato do Rei Quincy roubar a Bankai do comandante. E de fato, se fosse uma batalha justa com o Yu Habarra, base versus Yamamoto com Bankai naquele momento, eu acredito que o velho teria vencido. Mas no caso aqui, o filho do Rei das Almas está com o The All Might ativo, e essa seria a habilidade chave para ele vencer essa batalha, porque o Yamamoto pode até mesmo ter mais resistência e mais força física do que o seu adversário. Porém, em versatilidade, analisando a variedade de técnicas que os dois possuem e possibilidades de combinação de golpes, vejo um empate. Só que em inteligência, o Rei Quincy deu drible várias vezes na Soro Society, e em Reiatsu, o Rei Quincy também mostrou mais poder, já que conseguiu absorver o Rei das Almas e conseguiu resistir e estabilizar a gigantesca quantidade de poder. Em poderes, ele também leva, porque, como eu falei anteriormente, o The All Might é a chave para a vitória. Porque com a alteração de futuro, o rei poderia colocar armadilhas de Reiatsu sem precisar chegar próximo do Yamamoto, e com seus outros poderes, como as armas feitas de Reishi, ele poderia dar danos severos no comandante. Sem contar que o Quincy também teria velocidade o suficiente para não se deixar ser pego pela Zanka no Tachi OS, que apaga a resistência ao tocar no oponente. Até porque, mesmo o clone do Rei Quincy, que não tinha a habilidade de copiar os poderes, mas apenas a aparência e as memórias, conseguiu desviar dos golpes. E se o Yamamoto convocar o seu exército de mortos, Yu Habarra pode criar o Sanctibogen gigantesco para atirar inúmeras flechas em direção a seu exército, até que não sobre ninguém. E por isso, acredito que o vencedor dessa batalha mortal é Yu Habarra, o Rei Quincy. Mas agora eu quero saber de você. Concorda ou não concorda? Comenta aqui embaixo em quem você acredita que venceria e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou.